Carlinha, olá, seja bem-vinda. Cláudia, Mames, Wallace, o Carlos, sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, daqui a pouco começa. O sinal aqui. Carlinha, Pri. Ó, Tati. Muito obrigada, Pri, pelo linda. Esperando o pessoal ir entrando mais um pouquinho. Dá 3 minutinhos aí. Olha, Letícia com a Doninha quase chegando também. Bem-vindas. Beijão, Carlinha. Tá vendo bem, gente? Ou tá ruim? Melhorou um pouco? Ficou um pouco mais alto, né? Olha aqui. Consigo dar uma melhorada. Aqui. Olá, Nana. Pessoal que sabe que a gente vai falar de qualidade, alguns termos, umas ferramentas técnicas, apresentar o que são as conexões naturais. Se vocês conhecem e entendem que alguém precisa saber um pouquinho mais sobre isso, dar uma virada de mentalidade, que tem uma empresa que precisa estruturar melhor os seus processos, manda nesse aviãozinho aí, clica lá e manda para todo mundo. E aí também vai mandando os coraçõezinhos aí, que aí a gente vai aparecendo e cada vez mais as pessoas vão entendendo um pouquinho mais sobre qualidade integrativa e conexões naturais. Agora são 7h18, um minutinho e aí eu já começo. Sejam bem-vindos, ó, o Léo, Renata, Maria, todos bem-vindos. Ó, Fernandes de BH. E vamos lá, gente. Bom, sejam todos bem-vindos. Enviem para os seus amigos, então, que você acha que precisa saber um pouquinho mais sobre qualidade, quebrar um pouquinho os paradigmas sobre rotina, qualidade de vida, que esse é o assunto que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Precisa de uma nova perspectiva, precisa dar uma arejada nos pensamentos e colocar a empresa nos eixos. Esse é o momento de um pouquinho de informação, tá bom? Então vamos lá. Para quem está entrando aqui e ainda não me conhece, são poucos eu imagino, eu sou Renata Maeri, eu sou engenheira, mãe da Isabel e fundadora da Conexões Naturais, uma consultoria de qualidade de vida e sim, uma consultoria integrativa, porque ela também trabalha a vida da sua empresa. É isso aí. O objetivo dessa live é falar sim sobre os serviços prestados pela Conexões Naturais, mas também falar sobre conceitos e experiências que moldaram essa metodologia exclusiva que eu desenvolvi e a compartilho como uma contribuição mesmo de empresas e pessoas. E aos pouquinhos eu vou passando para vocês o porquê, que para mim é muito mais uma forma de contribuir do que simplesmente um trabalho. Nesse momento que todos sentimos algumas limitações,
não é verdade? As mais variadas e imagináveis. Fomos colocados à prova e aí eu fiz alguns vídeos, coloquei aí no Instagram sobre algumas ferramentas da qualidade, alguns processos técnicos que poderiam ser adotados na vida. Bem, e a gente sabe que as empresas e as pessoas colocaram muito em questão a parte da sua qualidade, tanto do seu produto, do seu serviço, como da sua vida dentro de casa, né? E também a sua produtividade. Bem, é uma nova rotina, então será que eu vou dar conta, né? Isso foi colocado, eu imagino que para todos nós. Então eu me coloco também nesse balaio aí, gente. E aí, para se sentir perdido, para poder sair para trabalhar, filho em casa, não estava na escola, os pais que idosos às vezes estão longe, os meus pais estão longe, estão lá em Brasília, com saudade da Isabel, a gente também está com saudade, e tudo isso, enfim. Bom, todos nós nos colocamos em muitos questionamentos. E o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre alguns processos, algumas ideias que poderão agregar para a vida de todos vocês, inclusive das suas empresas. Tati, vai ficar gravado assim, tá? Se o áudio estiver ruim, me dá um sinal aí. Você colocou que tá perdendo um pouco de áudio? O áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Dá um oizinho para mim aí. Oi, Dani, bem-vinda. Me dá um oizinho aí. Gabi também tá perdendo um pouco do áudio. Tá ótimo, Mari. Então vamos lá. Bom, o primeiro conceito que eu gostaria de colocar aqui para vocês é sobre a rotina. Porque a gente tem a ideia, assim, cultural, né, de que a rotina é uma coisa chata. É uma obrigação, que a gente até usa aquela expressão, né? Quando a gente precisa relaxar, a gente diz, ai, sai da rotina, né? Mas você já se imaginou sentir falta da sua rotina? A ideia deveria ser essa, porque era para ela ser a sua melhor amiga. Ela deveria ser aquela que você sente falta, que é muito melhor com ela do que sem ela. E bom, na maioria das vezes, a gente acha que é aquela chata, bonitinha, mas que alguém apresentou pra gente, a gente achou legal lá de longe, mas a gente não quer pra nossa vida. Só que é porque a rotina você a conheceu pelas palavras, pela vivência de outra pessoa, e não a sua. A rotina, ela pode ser, sim, aquela que você sente falta. E a gente vai falar mais sobre isso. Vou dar alguns exemplos pra vocês, tá? Durante a minha carreira, durante a parte de engenharia mesmo aplicada, tem alguns amigos aqui das antigas, pude trabalhar em 5 empresas. Essas 5 empresas, elas são referências no que elas fazem. E foram 5 culturas diferentes, né? Porque eu trabalhei no Exército Brasileiro, trabalhei na JGP, que é um escritório chileno, trabalhei na Volkswagen, alemã, na Nissan, japonesa, e na Peugeot, francesa. E sabe o que me chamava mais atenção? As pessoas sempre perguntam, né? Nossa, onde você gostou de trabalhar mais? Como que era, tal, né? Dessas diferenças, principalmente no caso das automobilísticas. Mas o que me chamou a atenção, principalmente voltando à situação da rotina, né? Era que cada novo desafio eu percebia que as pessoas faziam exatamente a mesma coisa. Tudo que estava ali no script. Até parecia que estavam fazendo assim, falavam as mesmas palavras para descrever, para ensinar como é que fazia e tudo mais. Mas elas faziam questão de achar que era diferente. E sim, de certa maneira eram diferentes. Porque eu comecei a entender que ali a nossa rotina, ela reflete muito mais da nossa percepção individual do que exatamente de tudo que é colocado ali no papel. A norma, a qualidade, é todo mundo que acha que a qualidade é muito chata, né? É a nossa percepção individual.
assim como nós somos seres singulares. E dessa maneira, todos viam a mesma coisa, mas elas julgavam e se comportavam de uma maneira diferente sobre aquilo. E era mesmo assim, como se fosse falar a mesma coisa, só que em outra língua. E algumas vezes foi exatamente isso, né? Ouvir em várias línguas exatamente a mesma coisa. O comportamento, a percepção era diferente. O julgamento era diferente. E isso me chamou muita atenção, porque eu percebi que rotina era muito mais sobre aquela pessoa. O que ela falava era muito mais sobre ela do que exatamente aquilo que estava escrito ali no script, sabe? E eu observei que empresas e pessoas funcionavam de forma similar. De forma similar mesmo. Do tipo, nós somos uma organização. Nós somos uma empresa. Como se o corpo de alguém tivesse também diretoria, logística, produção, RH, tipo, tudo aqui dentro. Dando um exemplo, a diretoria seria o nosso cérebro, né? Onde, tanto consciente como inconscientemente, toma decisões a partir de qualquer percepção e qualquer interação que acontece. Eu imagino que todo mundo que já teve contato com alguma empresa, ou só de ler jornal, né? Que a diretoria tomou a atitude, pronunciou a necessidade de uma redução de custos. E isso aconteceu logo depois de um investimento que não teve retorno. Ou de um medo de uma greve de caminhoneiros, por exemplo, como a gente teve há pouco tempo. Ou agora nessa situação do corona, em que as empresas, a diretoria toma uma atitude antes de entender diretamente toda a percepção. A logística está em tudo, né? A logística é a provedora, é a distribuidora. Então é perna, sistema circulatório, isso tudo é logística. E se a gente for pensar sobre a produção? A produção, para mim, é o sistema digestório, porque é entrada e saída. Se não produzir, para a fábrica. Se não tem para produzir, também entra em crise. Então, dá para fazer uma associação só em termos estruturais sobre a organização e o corpo humano. Então, por que não pensar que a gente pode funcionar exatamente da mesma forma? E eu acho que eu dei uma pausa aqui. Tá todo mundo ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem achando que tá legal, dá likezinho aí. Pra eu saber que tá bem, tudo bem. Bom, e por isso mesmo é que a visão de um processo de qualidade, de um padrão de qualidade, de uma rotina de qualidade, deve ser levada em consideração toda... Ah, beleza, todo mundo no sim aí, show de bola. Toda a interação existente da organização, né? Então, estrutura, processo, ferramenta, sim, claro, pessoas, equipes e seus relacionamentos, mercado, meio ambiente, uma análise sistêmica. E é isso que eu chamo de integrativa, porque a gente está falando de você analisar a percepção como um todo, a integração integrativa mesmo, a qualidade integrativa da sua vida, do seu negócio e de tudo que tiver à sua volta. Bom, por que ela precisa ser integrativa, então? Porque nós temos um nível de qualidade diferenciado e singular. Gente, tem uma coisa aqui que não tá batendo bem. Vamos ver. Acho que tem uma coisinha aqui. Tá. Bom, e para ser singular, né? A gente tem ouvido muito ultimamente sobre a questão do quântico. O que é quântico, né? Tudo virou quântico agora.
Eu gostaria de falar para vocês, antes de falar de quântico, Einstein, relatividade, que não é o objetivo aqui hoje, pode ser numa outra live, né? Paty tá aí para fazer lives e lives, ela é mega, sabe tudo sobre isso. Eu sou estudiosa do assunto, mas eu quero lembrar você, não para falar sobre quântico e todo mundo travar aqui e pensar assim, caramba, vamos falar difícil. Não, a gente vai falar de ótica, sabe? Visão. Aquilo que todo mundo que tá aqui viu lá na escola. Viu sim, na física. Pode dizer que não gostava, mas que viu, viu. E a primeira coisa que a gente aprende lá é sobre o ponto de vista. Lembra? Tenho certeza que você que tá aí lembra daquele peixe embaixo d'água e o índio pescando com um arpão, e aí você tinha que pensar se ele vai acertar ou não vai, porque quando você olha o peixe embaixo d'água, parece que ele está muito mais próximo e ele está longe. Bom, é do mesmo jeito, gente, com a vida, conosco. Aonde você está, você tem uma percepção. E eu tenho certeza que você que está aí me vendo, todo mundo que está me vendo aí, vocês estão vendo a mesma Renata. Eu sou um fato, um objeto que vocês todas estão me vendo. Mas cada um de vocês está vendo uma Renata. Cada um de vocês está ouvindo o que eu estou falando de uma forma diferente. Porque cada um tem uma visão da Renata. Carrega uma história, um ambiente em que você está nesse momento. Você tem uma percepção. Essa percepção é exatamente o que faz da gente seres singulares. Então, aquele papo de, se coloca no lugar do outro, falando fisicamente, eu não vou nem falar sobre, misticamente. Eu falar fisicamente, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Ponto. Então, se 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, é impossível se colocar no lugar do outro. A única coisa que a gente pode fazer é ter certeza que a percepção do outro é diferente da nossa. E a partir daí, é o mínimo da gente respeitar a opinião do outro e procurar entender daquela forma, aquelas ações, enfim. Aí é do relacionamento realmente de cada um. Mas o ponto de vista, ele é seu. Só seu. Se nós estamos falando que somos seres singulares, exatamente por isso, somos indivíduos, por que que a gente vai falar que a gente é único? Quando a gente diz que nós somos únicos, a gente toma posse. E da maneira que a gente toma posse, a gente meio que esquece que o outro tem exatamente e obrigatoriamente outro ponto de vista, porque a gente nunca esteve no mesmo lugar, no mesmo horário. Então, isso é bom, isso é assunto pra caramba pra live. Mas deixar aqui pra vocês o conceito pra gente seguir em frente. Então, rotina pode ser sim a sua melhor amiga e vai depender do seu ponto de vista, da sua percepção. Ela é única e deveria ser especialmente tratada para você. E aí eu te proponho a pensar, o que é qualidade? Eu não sei se vocês já olharam no Google, se vocês já pensaram, né? Eu já vi várias e várias outras lives. E aí, quando alguém pergunta lá, qual é o seu diferencial? Alguém coloca qualidade. Bom, o Google, ele tem várias explicações. Mas qualidade para mim, depois de observar muito pessoas, empresas, essas vivências, a oportunidade de ter morado fora 2 vezes, outras culturas, inclusive ser apaixonada por viajar exatamente para poder observar as diferenças entre as pessoas e as formas como elas vivem e dividem suas vidas, eu cheguei a uma conclusão. Qualidade é a rotina que permite a sobrevivência e também a evolução. E aí,
a gente começa a quebrar alguns paradigmas sobre normas. Porque qualidade, se ela permite a sobrevivência e necessariamente a evolução, e aquela norma de 1900 bolinha que continua sendo utilizada? Olha a galera tentando pegar a gente da qualidade, a galera da qualidade. Mas seria um contrassenso se até o momento não houve uma proposta melhor para aquilo ser feito, ainda é aquele o melhor caminho, a melhor qualidade que pode ser implementada. Então, quando alguém reclama que alguma coisa não está legal, precisa ter na manga uma outra possibilidade de como fazer. Se a sua percepção gerar uma melhoria em alguma coisa, que seja bem-vinda. Mas só uma reclamação não vai adiantar. Eu vou te falar por quê. Tá complicado, né? Tá alfinetando aí, gente? Será que eu tô alfinetando, gente? O pessoal tá se sentindo meio alfinetado? A live não era pra alfinetar, não. Mas era pra dar uma mexidinha aí. Tá alfinetando? Vamos continuar. Bom, um exemplo de como que a percepção pode ser diferente e que vale a pena investir numa rotina, numa qualidade sua. Um exemplo prático. Quem nunca, né? Quem nunca viu que funcionava uma pessoa que tá magra, sarada, super bem? Ó a Gabi falando que tá alfinetando muito. Opinar quando só tem algo para melhorar e que tá ruim. Vamos chegar mais um pouquinho lá, viu? Gente, quem nunca ficou observando? Ai, aquela dieta maravilhosa, aquele estilo de vida, e pensou: agora eu mudo de vida. Agora isso vai fazer parte de mim. E aí você tava lá, fazendo o seu bem bom, tudo tranquilo, e resolve que vai mudar. E aí começa. Eu preciso, para ter saúde, estar feliz, eu preciso malhar 3 vezes na semana, comer a cada de 3 em 3 horas, de forma saudável e dormir às 11 da noite. Bom, até tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha porque o meu professor, Rafael Livramento, diria que, opa, deu um conflito. Porque exercício físico, realmente, eu não sou disciplinada para isso. E a gente vai chegar lá. Por quê? Você já pensou nisso? Aí você mudou a sua rotina completamente para se adaptar àquela regrinha que alguém disse que era legal pra caramba. Só que você começa a desenvolver isso e percebe que, poxa, para você que malhava 2 vezes na semana, fazia exercício físico de forma regular, 2 vezes na semana, se alimentava bem, mas na hora que dava fome, de forma equilibrada e tudo mais, era bem melhor. Isso é possível, não é? Eu imagino que tenha mais gente aí que já tenha passado por essa situação. Eu quero aquele exemplo, né? A sua empresa. Uma empresa que tá indo super bem, uma empresa daqui da região que tá indo super bem e tal, que tem como valor as parcerias locais, o atendimento cuidadoso do cliente. E aí, de repente, essa empresa resolve que ela quer ser grande que nem uma empresa lá em São Paulo. Será que, de repente, vale transformar a sua rotina por uma rotina de outra pessoa, outra empresa, para simplesmente se adequar àquele padrão? Vale a pena? Vale. Só que para isso, você tem um ciclo mágico, que não tem nada de mágico, é o mais natural dos ciclos, da qualidade que você pode empregar na sua vida, que é o PDCA. PDCA. Planejar,
fazer, verificar e agir para melhoria. Olha, isso a gente faz sempre, desde que o mundo é mundo, e a gente nem percebe. É uma das ferramentas da qualidade que é utilizada de forma extremamente natural e que a gente não percebe. Para mim, o PDCA, ele não é uma ferramenta da qualidade, ele é a rotina de melhoria contínua. Ele é a rotina da qualidade. Ele é o caminho natural para que você tenha qualidade de vida, para que você desenvolva a sua empresa, para que você faça qualquer coisa evolutiva na sua vida. Por quê? Porque a gente usa de uma forma muito simples e transforma a rotina. Você poderia aplicar o PDCA para você começar a malhar mais, para se alimentar melhor, mas não necessariamente a cada 3 horas. Pode ser de acordo com o seu padrão de vida, pode ser de acordo com a forma como o seu corpo funciona melhor. E essa é uma lei do ciclo natural da humanidade. E alguém muito esperto, assim como as outras ferramentas da qualidade, pegou e escreveu. Não estou dizendo que alguém achou legal, testou e disse que era bom para todo mundo, não. Eu estou dizendo que isso está na natureza, tá? O PDCA, ele funciona exatamente como as estações do ano. E ó, vou te dar um exemplo de como que o PDCA acontece de uma forma muito simples e que aconteceu aqui, ó, no chão da minha casa, quando a Isabel estava aprendendo a andar. Sabe o neném, quando ele aprende a andar? Aquela coisa mais gostosa da vida, de ver uma criança dando seus primeiros passos. A Isabel, ela segurou na coluna, olhou para mim, foi até mim. Ela olhou para mim e falou, pensou, né? Eu vou, mas isso é inconsciente, né? Ela planejou os passinhos que ela ia dar. Ela deu esses passinhos. Quando ela chegou no colo da mamãe, ela abraçou. Ela sentiu, naquele momento, ela verificou, eu tô segura, tá tudo bem, deu certo. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela abraçou, levantou, virou de costas e foi dar os mesmos passinhos até a coluna. Ela agiu para melhoria, porque não tinha ninguém lá do outro lado para verificar por ela se estava tudo bem. Não tinha ninguém esperando. Ela simplesmente foi. Ela fez um PDCA. E você acha que a Isabel conhece de qualidade? Eu não acredito que isso vai na veia não, tá, gente? Eu acho que precisa treinar. Então, sim, ela fez um PDCA de forma muito natural. Alguém já parou para pensar nisso? Me dá um oizinho aí, que eu tô falando, mas eu não sei como é que tá. Alguém já pensou nisso? Não sei se alguém já pensou nisso, ainda não me contaram. Mas eu vou dar então um outro exemplo, tá? Pra não ficar muito perdida. Quem trabalhou comigo, principalmente na época de qualidade, já me ouviu falar muito disso, de PDCA na veia, gente, PDCA na veia, vamos lá, né? E é isso mesmo, PDCA na veia. Eu não acho que a Isabel tinha PDCA na veia para precisar aprender a andar dessa maneira. Acho que várias crianças aí que vocês conhecem já tenham feito isso. Mas é exatamente assim, né? Bom, a criança aprendendo a andar é um exemplo. E eu gostaria de recapitular e resumir com você para continuar. Qualidade, então, é uma rotina PDCA aplicada com disciplina. Agora vamos lá. Sobre disciplina. Existe uma diferença entre disciplina e obediência. Eu já falei em outras ocasiões sobre isso, rapidamente, vou repetir, não vou me alongar, porque isso fica a promessa de um vídeo, uma live, alguma coisa mais pra frente, só pra
para falar sobre disciplina e obediência, porque isso é um negócio que define a nossa vida. Sabe por quê? Porque eu aprendi que disciplina, a diferença entre disciplina e obediência no exército. Eu fui tenente, né? A gente já começou falando nisso, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu fui tenente no batalhão de Araguari por 1 ano. E foi também na mesma época que eu saí de casa para morar fora. Meus pais moravam em Brasília e eu fui para Araguari, quase 400 quilômetros de diferença. E eu sempre fui obediente. Mamãe tá aí, deu oi aí mais cedo, então se eu estiver falando mentira, a mamãe pode dizer. Eu sempre fui muito obediente, mesmo que muito questionadora, porque eu acho que isso ela não diria que é mentira. Mas, quando eu cheguei no exército, é que eu descobri que tem o exército tipo, obediência, papapá, papapá, papapá. Gente, mas eu descobri que a hierarquia, a ideia de obedecer, não é nada perto da sua responsabilidade em cuidar do outro, de quem está do seu lado, de fazer o que é seu. Só fazer a sua parte. E o quanto isso era difícil quando você não tem disciplina. Isso, para mim, foi um marco. E foi um marco nos primeiros dias, no treinamento ainda. Porque a gente tinha que cuidar do fuzil. E cada detalhe que a gente aprendia, e até no teste de tiro, a gente aprende que o cuidado com o outro, com quem está do nosso lado, e no exército é o espírito de corpo que fala, é o mais importante. Você nunca abandona aquele que está do seu lado. Você defende, né? E então, obedecer não era nada perto de pensar que a vida do outro dependia da minha responsabilidade, do meu cuidado. Então, a obediência, ela é um estado infantil, ela é um estado maturo. Quando a gente simplesmente obedece, não tem responsabilidade. A disciplina, ela requer responsabilidade, autorresponsabilidade. E com isso, claro, a observação, o comprometimento consigo mesmo, inclusive. É muito complicado ser disciplinado se você não entende como que aquilo acontece. O porquê de fazer aquilo. A criança, ela precisa da obediência exatamente para ela entender como que o mundo funciona, o que é bom, o que é ruim. Ela se estrutura, constrói a sua personalidade a partir daquilo e então ela escolhe a disciplina que ela vai ter na própria vida. Então, para alguns processos é mais fácil, para outros mais difícil. Mas a obediência ainda é um estado infantil. Precisamos evoluir pra caramba. Eu acho que foi por isso que eu fui parar no exército, para aprender a ser disciplinada e não para parar de obedecer, entendeu? Mas eu vou te dar um outro exemplo. E eu imagino que boa parte de vocês aqui tem uma fé, tem um instinto, algum ponto religioso, uma fé religiosa, alguma rotina de religião. E se sim, muito provavelmente, você tem um dia na semana que você dedica a ir à missa, ao culto, ao estudo do evangelho, uma roda de troca, enfim. Naquele momento, naquele rito religioso, né? E você deve estar sentindo falta nesse momento, né? Porque estamos todos isolados. Sentiu falta? Sentiu falta de ir lá na missa, fazer a sua obrigação? Daqui a pouco vamos ver se isso é mesmo uma obrigação. De tomar o seu passe, de fazer a sua leitura, o seu estudo em grupo. Olha só. Lá, para você ir até esse lugar, você se planeja, certo? Tem dia, tem horário. Você sabe exatamente, por exemplo, que no domingo da missa, você não vai
começar o churrasco antes de ir à missa, né? Isso, almoço de família, depois da missa, né? Depois do culto. Na quinta-feira, tenho amigos que fazem um estudo e não dá pra gente se encontrar na quinta-feira, porque eu tenho meus estudos. E você vai lá e você executa aquele ritual, você tá lá com aquelas pessoas, executa aquele ritual. E normalmente existe uma pessoa que celebra esse rito. E a partir desse momento, essa pessoa, em certo ponto do ritual, ela fala sobre a leitura, sobre alguma reflexão para ser feita. Durante o momento que essa pessoa tá colocando ali, normalmente os que estão juntos, nós que frequentamos, refletimos também. Nós verificamos como que aquilo que a pessoa está falando, como que aquilo que acabou de ser analisado, reflete para a gente. Nós verificamos. E o que acontece exatamente após esse rito? A gente se propõe a alguma mudança durante a semana e já sabe que na semana seguinte estaremos de volta. A gente fez um PDCA. É um PDCA bem simples. É uma rotina de qualidade muito simples. E por que ela é uma rotina de qualidade? Porque ela foi realizada por um PDCA. E porque, além da sobrevivência, da permanência, ela te permite uma evolução. Toda semana você vai lá e se sente um pouco melhor sobre aquilo, sobre alguma outra questão. Aprende. É um estado de evolução. E normalmente, dentro dessa religião, ela começa com a obediência. Existe guardar domingo, né? Mas ela vira disciplina. Porque depois que você sente que aquilo é muito bom para você, você não quer parar. É isso. É a sua rotina melhor amiga. Então, você precisa simplesmente descobrir o que é essa sua rotina melhor amiga. Quais são os processos? Tem pessoas que já passaram por várias religiões para entender exatamente qual é o lugar delas, aonde elas se sentem pertencentes, aonde que aquilo agrega de verdade, aonde eu consigo fazer o meu PDCA completo, aonde realmente existe evolução. Viu? Disciplina e obediência, PDCA, rotina, boa, amiga e qualidade. Vamos adiante? Ó, se tiver pergunta, gente, se eu estiver falando demais, se tiver alguma coisa, coloca aí que eu vou respondendo, tá bom? E a metodologia da qualidade integrativa é exatamente isso. É oferecer uma perspectiva diferente sobre o problema que você está vivendo hoje. Então, seja ele na sua empresa, seja ele na sua vida particular. É dessa maneira que o atendimento que eu realizo nas Conexões Naturais é com um perfil personalizado, é de acordo com o seu perfil, é de acordo com você, com a linguagem que você tem, com os contextos adequados ao seu cotidiano. Não adiantaria em nada eu falar com alguém que nunca trabalhou em fábrica, numa linguagem de fábrica. Mas é possível entender o ponto de vista da outra pessoa e construir processos junto com essa outra pessoa. Então, sejam bem-vindos. A consultoria empresarial, ela tem um leque de atuações, tipo gestão de processos, gestão da qualidade, preparação da empresa para certificação da ISO, possibilidade de uma consultoria única para mapeamento de processos, construção de indicadores, enfim. Existem algumas possibilidades de utilizar a qualidade integrativa, a gestão, né, da sua empresa com esses processos. E, claro, todos os processos da sua fábrica, eles têm pessoas envolvidas. Na mais automatizada das empresas,
existe o reflexo da percepção e da interação humana no resultado final. É por isso que a empresa precisa ser analisada de uma forma mais integrativa. Hoje eu conversei com a Kátia e ela estava me falando sobre isso. A Kátia Pineski, ela falou, Renata, quando você fala sobre qualidade, eu me sinto até meio culpada, porque, nossa, quantas vezes eu tive auditoria que eu simplesmente jogava as coisas dentro e trancava, porque o auditor, ele não sabe passar a essência da qualidade, a necessidade da qualidade. E dessa maneira eu também não aprendia como que era importante para mim tudo aquilo. Olha que coisa doida, né? Beijo, Kátia. Então existe uma estrutura piramidal. E essa estrutura piramidal, ela acontece nas pessoas e sim, nas empresas. Eu costumo falar que existe a técnica, que rege a empresa, que eu chamo de parte lógica, é a mente da empresa, que existe a parte orgânica, que é a estrutura da empresa, é lá onde tem ferramentas, sim, mas inclusive pessoas, é a parte estrutural, tá? Que eu chamo de corpo, e existe o propósito. Existe, sabe lá, aquela missão e valores que que é obrigatório na política da qualidade? Então, ter missão e valores da sua empresa é a vibe da empresa, sabe? É o que eu chamo de emoção, é como se fosse a alma da organização. Esses 3 pontos, assim como nós, corpo, mente e alma e espírito, precisam estar integrados. Isso gera o equilíbrio. Isso gera a identificação, isso gera o pertencimento. É necessário que estejam alinhados para que a gente possa seguir para uma evolução. Se um tiver capenga, você fica, mas você não consegue agir para a melhoria. Então, uma gestão somente da técnica, ela não vai avaliar se os colaboradores estão interagindo com a regra. Vai dar ruim. E o inverso também. Imagina se uma empresa também não percebe que existe um burburinho, que o clima está pesado entre os funcionários. Você já deve ter passado por isso na sua vida particular, não é? Pois é, a empresa também. Se não existe um cuidado sobre isso, vai ter um desalinhamento. E, gente, é normal. Quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente não consegue ver o todo. A gente está dentro do conflito. Então, é complicado a gente simplesmente respirar fundo, dar movimento, dar pensamento, um passo atrás para poder analisar tudo isso. E é exatamente isso que as conexões naturais querem contribuir para a sua empresa. Bom, por isso, com essa visão da qualidade integrativa, a gente proporciona. A gente e eu, tá? Quando eu falo a gente, é porque eu falo conexões naturais. Eu acho que sou eu e uma galera que vem junto comigo. Não, mas é a Renata Conexões Naturais. Ainda somos só Renata Conexões Naturais, tá bom? E desta maneira é que eu proporciono, quero muito colaborar para que essa empresa ela possa ver o seu negócio, os seus processos com mais produtividade, com qualidade, inclusive de forma individual com seus colaboradores. E lógico que tudo isso dará um resultado geral na sua empresa com um padrão de qualidade mais alto. Estamos chegando lá, vamos falar de padrão de qualidade. E falei também de produtividade. Então, vou fazer uma ressalva. Nessa época, deixa eu tomar uma água. Nessa época agora, deixa eu só ver um negocinho aqui. Gente, tem mais 15 minutos, então deixa eu coisa aqui. Denise, que é a minha querida, que coloca aqui o horário pra gente da FEMA. 15 minutos, vamos lá.
Produtividade, então. Então, vale uma ressalva, tá? Produtivo, gente, não é produzir, não. Não é só fazer, não. Produtividade é fazer com objetividade. Você precisa ter meta. Você precisa estar com propósito, sabendo o que você está fazendo. E olha a disciplina aí de novo, tá? Se você sabe o que você está fazendo, é porque tem disciplina, não é obediência. Então, se você reclama de um funcionário e pergunta para ele por que você está fazendo essa atividade. Se ele responder porque me mandaram, danou-se. Você vai ter que parar para explicar para ele. E se ele entender, beleza. Porque se ele não entender o que aquilo ali agrega para a vida dele, para a empresa, para a função dele, ele vai virar um pau mandado para sempre. E aí, melhoria contínua naquela situação você não vai ter, tá? Bom, a consultoria pessoal. Normalmente, os meus clientes me procuram para resolver questões de saúde, de relacionamento, de uma forma muito mais ligada à qualidade de vida. E isso reflete totalmente na produtividade. A gente sempre conversa sobre isso. E através dessas mesmas técnicas, dessas ferramentas aplicadas de forma individual, personalizada, é que eu trabalho a construção de uma rotina prática e com bem-estar. Eu sou atuante da nova medicina germânica, das leis biológicas, que fazendo curso de noções da existência com Rafael Livramento, só esperando terminar agora, que delícia, ansiosa. Tati tá aí também, que tá fazendo curso lá com a gente. E eu também sou ativadora vibracional quântica, estudiosa das vibrações, que foi uma coisa muito interessante na minha vida, realmente entender a física que eu estudei durante tanto tempo, apliquei durante parte da minha vida, mas como que isso era realmente mundo, né? A gente ensina para as crianças e as crianças acham física e matemática chato pra caramba, mas elas não sabem olhar em volta e entender de forma integrativa o que são as vibrações, o que é a energia. Isso foi muito interessante. E esses olhares me permitem dar um novo ponto de vista e uma certa sutileza, detalhes sutis do cliente sobre a questão que ele me apresentou como um problema. E eu tenho certeza que quando ele sai da minha sala, ele tá bem melhor do que quando ele entrou. Normalmente, ele já marca para voltar e indica para os amigos. Então, isso é a certeza que eu tenho de que as conexões naturais estão funcionando. Esse atendimento pessoal, ele acontece no Resende Shopping, sala 801, que é a minha sala, e também de forma online. Agora na parte do isolamento, comecei a fazer atendimentos online. E outro serviço é a realização de eventos e projetos que tenham propósitos alinhados com as conexões naturais, os meus valores, os valores da empresa também. E o maior deles é a FEMA, Mulheres Empreendedoras, que eu desenvolvo junto com a Sofia. E aí tem várias FEMAs aqui, pessoal que já foi FEMA também. E aí muito legal, gente. É muito legal ver como que a gente está dobrando de tamanho a cada edição. E eu tenho certeza que dobrar de tamanho a cada edição tem sim uma realização gigante de uma gestão de processos, uma rotina de qualidade e, claro, um alinhamento de propósito, sim. Porque esse grupo já é o maior grupo de empreendedorismo feminino da região sul-fluminense. Então, mulherada que tá aí, que quer empreender ou está empreendendo, vem ser FEMA. Você que ainda não comprou o presente do Dia das Mães, fica ligado. Vai lá, depois que a gente terminar aqui, dá um pulinho lá no FEMA Mulheres Empreendedoras. Nos destaques tem vários produtos muito legais para você. Fica de olho. E depois aqui, então, você ficar de olho que eu já fiz o meu merchan. Olha, para as empreendedoras, eu acho muito legal fazer um toque especial das conexões naturais, porque é muito difícil nos colocarmos como prioridade. Só que a gente só dá aquilo que a gente transborda. Então, a gente fica naquela, cuido do meu negócio ou cuido de mim? Cuido do meu negócio ou cuido de mim? Vamos conversar?
Eu pago o café. E aí você me fala os seus problemas, que eu tenho certeza que eles estão alinhados. E a gente faz, sim, de uma maneira muito interessante, um processo, uma rotina que vai permitir o equilíbrio desses pratinhos e a melhoria contínua. Bom, os pilares da qualidade de vida de um elemento, né, são a integração com o meio ambiente, porque é exatamente isso que permite com que a gente tenha a nossa percepção, né? E é o tipo andar de bicicleta. A gente conhece a bicicleta, a rua, vai, inicia os movimentos, dói pra caramba, toma uns tombos até que surge o equilíbrio. E a partir dele, nós podemos direcionar o nosso olhar, a nossa força nos pedais, nos braços e para seguir adiante. Quando a gente consegue fluir suavemente, gente, sobre duas rodas, o processo de qualidade aconteceu. E aí ele se torna já inconsciente. Você nem sabe mais como é que é não saber andar de bicicleta. É um estado superior de consciência. É isso que a gente fala de consciência. Às vezes as pessoas acham que a gente fala consciência, é coisa de mágica, outra vibe, não sei o quê. Não, gente, consciência é aquilo que você faz sem pensar. Sabe? Aquilo que você já chegou no estado de consciência. Evoluiu. E é assim. É cheio de PDCA. É cheio de rotina de melhoria contínua. A nossa vida é um estado de melhoria contínua. Se você tá aí e eu aqui, é porque nós chegamos nessa evolução, né? Então, eu gostaria de contar para vocês, eu acho que não vai dar tempo de contar a ideia de qualidade, disciplina e propósito, como que eu cheguei até aqui. Então, eu vou encurtar, peraí. Opa. Eu fiz uma releitura de 15 anos de atuação para poder entender por que eu tinha mudado tanto. E o que eu mais percebi foi que quando eu quis ser mãe, né, que eu percebi que eu não estava mais me encaixando na rotina das grandes empresas, eu fui fazer o coach com a Tati Tozetti, que está aí, e acabei fazendo uma releitura. Pouco tempo agora, tá? Deve ter, sei lá, uns 3 meses. Alguém me perguntou assim: nossa, você mudou tanto de empresa, né? E agora você mudou completamente de vida. Olha, a única percepção que eu tive sobre tudo isso foi que aquela pessoa que falou pra mim que a minha vida mudou 180 graus, ela olhava muito mais os meus feitos. Eu fui pro exército porque o mestrado tinha me dado teoria, mas eu não tinha prática. Eu saí do exército, fui para a JGP porque eu queria trabalhar como auditor ambiental. Eu voltei para Resende, vim para Volks porque para trabalhar com combustíveis alternativos, porque eu estava sentindo falta dos meus motores e da engenharia. De lá eu fui para qualidade porque eu precisava me tornar uma especialista e fazer exatamente aquilo que parecia que estava no escrito mesmo para eu fazer. Da qualidade da Alemanha, a gente voltou antes, né? E o meu sonho de subir uma fábrica de motor não aconteceu na Volkswagen, aconteceu na Nissan. Subi a fábrica de motor, a equipe estava montada, agora eu preciso conhecer de carro. E aí eu passei pela estamparia, para o body shop e cheguei no veículo completo, na qualidade, montei o sistema da ISO, reestruturei uma equipe e a Peugeot me escolheu para que eu fosse montar uma nova área com uma equipe de mais de 200 pessoas interagindo com um novo processo, que era exatamente o meu próximo propósito. Então, quando eu entendi que eu precisava contribuir mais com a vida das pessoas e que estava vindo um serzinho aí que seria a minha contribuição definitiva e para sempre, eu precisei entender o que realmente me movia a fazer tudo isso. E quando essa pessoa me disse que a minha vida mudou 180 graus, eu entendi, além de que ela enxergava mais os meus feitos do que realmente quem eu era, que foi uma evolução da Renata.
E essa evolução, ela aconteceu pelos meus méritos e pelas minhas rotinas, pela minha disciplina com a qualidade, sim, uma rotina de PDCA. Por quê? Porque em 10 anos de automobilística, eu tive 14 chefes e nunca recebi um aumento por mérito. Apesar do meu salário ter, do dia que eu entrei na Volkswagen, do dia que eu saí da Peugeot, o meu salário era 3 vezes o inicial. Então, foi sim, foi mérito, mas foi por ajuda de muitas pessoas. Muitas pessoas. E eu quero agradecer todas elas por isso. Então, dentro desse contexto, eu entendi que, cara, eu preciso fazer isso pelas pessoas. A melhoria contínua, ela é possível, desde que você escolha esse caminho da sua vida. Naturais. Uma perspectiva diferente, integrativa, para você resolver os seus problemas, sim, mas para que você possa montar a melhor rotina, a sua melhor amiga que vai andar com você em todos os momentos. Porque na hora que ela começar a te ser uma pedrinha no seu sapato, você tem todas as ferramentas para fazer dela ainda melhor. E aí, eu quero convidar vocês, porque está terminando o tempo, a conhecerem o site que eu acabei de lançar. www.conexõesnaturais.com.br. Lá tem sim todos os serviços, toda a metodologia e inclusive nesse lançamento eu escrevi um e-book para o home office com excelência. Uma linguagem muito legal, muito fácil de ser aplicada, sim, com ferramentas tá? E o vídeo vai subir essa noite, eu espero, ou até amanhã de manhã, eu já coloco o vídeo lá também para ser um apoio sobre esse home office com excelência. Os primeiros passos para ter produtividade e qualidade em casa. Gente, é para ser combustível para você querer a sua rotina. Para de olhar lá para longe, olha para você. Ainda está dentro de casa? Ainda tem um tempinho? Então, melhoria contínua. É um processo completo. Conexões naturais para receber conteúdo, para tirar dúvida, enfim. Sejam muito bem-vindos. E eu quero agradecer imensamente todos vocês que estiveram aqui e que vão ver essa live gravada depois. Se acharam interessante, se tem alguém que vai gostar disso, encaminha, tá bom? Pena que a gente não teve tempo, um minutinho. Eu quero mandar um super beijo para vocês no coração